Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma masterclass exclusiva da Ziggurat. Na sessão de hoje, nós vamos falar sobre as tecnologias imersivas e na sua integração com a IA, nos projetos de arquitetura e engenharia do setor AECO. Já quero aproveitar para convidar todos vocês a participarem com a gente no chat, mandando todas as perguntas e dúvidas para nós, que no final da sessão a gente vai responder todas elas ao vivo. Então, fiquem com a gente até o final e participem o quanto vocês quiserem. Para quem não me conhece, é a primeira Masterclass, meu nome é Renata Martim, eu sou arquiteta e atuo como Program Owner e Relações Institucionais aqui na Ziggurat. E se você não está muito familiarizado com a Ziggurat, nós somos um instituto de tecnologia online com mais de 20 anos de experiência e a Ziggurat é um instituto pioneiro no ensino online de BIM. Hoje em dia, a nossa sede está aqui em Barcelona e a gente conta com uma comunidade global de mais de 20 mil pessoas, né? 20 mil integrantes, de 120 nacionalidades diferentes. E também temos um corpo docente muito extenso e muito qualificado, internacional também, que são ativos no mercado, né? Então, os professores e diretores dos programas trazem esse know-how prático para os estudantes. E hoje a gente tem um convidado especial, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, que também faz parte do nosso corpo docente. E, como sempre, todas as nossas masterclasses são um oferecimento de algum programa. O de hoje está relacionado com o Master em Inteligência Artificial para Arquitetura e Construção, que é um programa que foi muito bem desenhado e criado, muito especial. A gente está muito feliz com esse lançamento e, por isso, eu gostaria de chamar o meu colega Eduardo Pinheiro, que é da equipe de admissões, que ele vai dar um overview desse programa e contar alguns detalhes importantes para vocês. Edu, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Renata. Boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes nessa Masterclass. Então, sobre esta formação, ela terá início, esse Master, agora no início de novembro, tá? Nós estamos praticamente na etapa final das matrículas, tá bem? É uma formação 100% online, com aulas semanais ao vivo, tá? Ou seja, nela nós vamos abordar a IA em todas as etapas da arquitetura e construção, e por isso ela se divide em 4 grandes blocos. Tá? Então, uma formação bastante completa, voltada para os profissionais que desejam, pois, desenvolver competências em automação, otimização de processos, análise de dados e sustentabilidade, e a IA, ou seja, aplicar em todas as fases, ou seja, das etapas da arquitetura e construção, né? Com ferramentas como Python, que serão utilizadas, entre outras, tá? Para os que querem mais informações sobre a formação, é só escanear o QR Code que aparece aí na tela e desde admissões teremos um prazer enorme em atendê-los, tá? Muito obrigado e uma boa masterclass para todos vocês. Obrigada, Edu. Eu aconselho vocês a escanearem esse QR Code e pedir mais informações, que o Eduardo e a Carla, nossos assessores, irão passar mais detalhes sobre o programa e sobre o conteúdo. Daqui a pouquinho eu também vou deixar o link no chat para quem não conseguir escanear o QR Code agora. E vamos passar para o assunto de hoje, né? Vamos falar sobre as tecnologias imersivas, mais especificamente sobre as aplicações da realidade virtual aumentada, mista, todas elas integradas à IA em projetos de arquitetura e engenharia. E para isso, temos conosco aqui hoje nosso querido Leandro Molinari. Ele é professor da Ziggurat, desse master que acabamos de apresentar para vocês. E ele é arquiteto urbanista, tem uma pós-graduação em produtos digitais e metaverso e também é consultor na Senior, consultor sênior na Verum Partners. Também é consultor de várias outras empresas e também dá palestras aí por todo o Brasil. Leandro, é um prazer te receber, tê-lo aqui conosco mais uma vez. Passo a palavra para você. Obrigado, Renata. Prazer em revê-la. Agradeço a Zigurati mais uma vez pela oportunidade, né? Que é sempre um assunto que a gente está sempre fresco, né? Está sempre tá se atualizando e está sempre aprendendo um pouquinho mais. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu vou puxar a tela, tá bom?
Então tá bom. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as aplicações de realidade estendida e conectados à IA, né? Como é que a gente consegue se beneficiar? Por que que a gente conecta essas soluções, né? A importância que a gente tem de melhorar os nossos processos no setor da arquitetura, engenharia e construção. Já pensando também em operação, né? Hoje a gente fala muito em digital twin, ativos digitais, mas eu agradeço a presença de todos aí que estão com um tempinho aí para ouvir a gente falar, pegar nossas percepções. Então, como a Renata falou, eu sou arquiteto urbanista, desde o final da década de 90, trabalhando com a gestão de mudança, né? Trabalhando com mudança quando a engenharia ainda usava muito 2D, então passando pelo 3D, aí a automação de sistemas para projetos e o BIM mais recentemente, né? Sou pós-graduado, eu aproveitei o hype ali do metaverso, né? Fiz pós-graduação no metaverso e produtos digitais. O legado que deixou para a gente, para o nosso setor da construção metaverso, inicialmente, que a gente vai ver hoje, é a realidade estendida. É, Trabalho como consultor na Verum Partners, né? A gente vem atuando em grandes players do mercado, em grandes owners, com obras, projetos de capital e projetos de OPEX também, CAPEX e OPEX, em plantas industriais, mineração, siderurgia, óleo e gás, papel e celulose, enfim, uma grande gama ali de processos que a gente vem suportando os nossos clientes desde a concepção do estudo de viabilidade até entregar ali, fazer o handover dos ativos digitais para a operação, né? Sou aluno da Zigurati também, né? Fiz o Master em Gestão de Projetos da Construção. Agora estou finalizando mais uma pós de produtos inteligentes em Indústria 4.0 e sou professor e palestrante aí da Zigurati. As dores do setor da arquitetura e construção, né? Quais são as nossas dores? Vamos falar um pouquinho, vamos sensibilizar um pouquinho antes de entrar na solução, né? Por que que a gente tem necessidade de estar mudando os nossos processos, né? É, é, o setor da construção, ele enfrenta desafios críticos que acabam impactando diretamente a produtividade, né, dos nossos projetos, né? Questões de retrabalhos e falhas, né, acontece problema recorrente nos projetos, e acabam gerando custos adicionais, né? Atraso nos cronogramas, né, atrasos sistêmicos e extrapolação de custos acaba prejudicando a rentabilidade e a credibilidade, né? A falta da integração com o digital, né? Uma gestão fragmentada de dados. Então a gente vê que esses dados não têm uma mentalidade de apesar de alguns empreendimentos já estarem usando CDE, já está usando BIM, mas ainda muita fragmentação, muitos stakeholders, né? Então, dificuldade de interoperabilidade, né? E ter tudo isso centralizado é um problema que a gente encontra ainda. Uma baixa integração das pessoas, né? Uma falha de comunicação dos processos, né? E isso já gera uma causa de perda dessas informações. A gente acaba comprometendo a segurança, né? Com esses processos falhos, né? Eventualmente isso pode incidir algum risco ali para o pessoal de campo. E a resistência à inovação, né? É muito difícil mudar, né? A gente encontra ainda no mercado grandes players ali que ainda trabalham com 2D, né? E então acreditam, né? Que é possível fazer diferente, né? A gente percebe que o BIM já trouxe grandes melhorias, né? Só que ainda falta alguns padrões, alguns processos, né? Integrados, né? E que ainda a gente vê que não é suficiente, né? E o próximo passo que a gente acredita é o que a gente chama de Phygital, né? Que é a fusão inteligente entre o físico e o digital. É aí que a gente conecta a realidade estendida com a IA. E por que combinar, né? Por que combinar IA e realidade estendida?
né, que engloba a realidade estendida, engloba a realidade virtual, a realidade aumentada e realidade mista. Né? Essa combinação, ela potencializa todas elas, né? Elas acabam se potencializando e acabam solucionando todas essas dores do setor que a gente estava falando, né? Então a gente passa a ter mais previsibilidade e planejamento, né? Uma execução mais segura e produtiva. Quando a gente fala em gestão de dados, um termo que a gente conhece, usa bastante é o SSOT, Single Source of Truth, ou fonte única de verdade, né? A gente ter certeza que a gente está consumindo os nossos dados mais atualizado e confiável, né? É o dado certo que eu preciso consumir na construção, né, ou na operação. Eu estou trabalhando com a última versão do dado. Será que realmente não está andando cópia em papel no meu site, desatualizada a versão? Então a gente tem esse conceito, né, e essa mentalidade de single source of truth, ou fonte única de verdade, que a gente tem também hoje a importância muito associada à inteligência artificial, né? Quando a gente treina um agente de IA, por exemplo, qual que é a importância de uma fonte única de verdade? É extrema, né, pessoal? Porque se eu estou treinando com dados que não são confiáveis, acaba a gente está ensinando de maneira equivocada nosso agente, né, que vai suportar a gente, e conectar a gente na realidade virtual. Então a gente resolve a questão da segurança também com treinamentos, né? A gente faz treinamentos off-site, onde a gente consegue capacitar e engajar muito mais o pessoal de campo, a mão de obra, seja ela direta ou indireta, mas a gente acaba potencializando muito mais esse treinamento e não expondo ao risco, né? Desses profissionais. Isso é muito importante, né? E com essas técnicas e essas combinações, a gente consegue quebrar um pouquinho essas resistências das inovações e vai ajudar a gente a atingir melhores resultados, né? A importância que a gente tem nessa combinação de melhorar a UX da IA com a realidade estendida. A gente entende que hoje os nossos agentes, eles estão ali interagindo com a gente com um prompt, né? Eles estão interagindo com a gente ou por voz, ou por imagem, ou por vídeo, mas sempre de uma maneira através do prompt, né? Então a gente entende que quando a gente melhora essa conexão entre a IA e a realidade estendida, a gente consegue ter uma percepção melhor e uma interação mais ativa com os nossos agentes, né? Sejam eles conectados com outras aplicações ou não, mas quando a gente está conseguindo pegar eles, né, e virtualizá-los, a gente consegue ter um ganho potencial dessa experiência do usuário. Então é como se a IA fosse o cérebro, né, e a realidade estendida fosse o corpo, né? A gente desse uma forma para nossa IA, né? Ela é muito voltada ali, ela é voltada para os humanos, né? Onde a gente, ao invés de começar a ler gráficos, né, e ver só um modelo, né, na tela do computador, a gente começa a se envolver, a gente tá imerso dentro de situações e está conseguindo expandir a realidade com aquilo que a gente está projetando. A gente está tendo uma previsibilidade, a gente está antecipando isso, é muito focado na experiência humana, né? É uma interação multimodal, né? Hoje as tecnologias já estão conseguindo entender voz, gestos e além dos comandos textuais, né? Como teve o Connect 2025 semana passada da Meta, né? Então, a gente percebe um grande avanço nessas tecnologias, e isso potencializado. Hoje, a gente tem uma vasta gama de dispositivos de óculos de realidade imersiva, mas também muitos de realidade aumentada, né? A gente percebe um fluxo, né, de uma tendência de que os óculos de realidade aumentada comecem a ganhar corpo até no sentido da própria Google estar desenvolvendo o Android XR, que vai ser uma plataforma, assim como a gente tem o Android no celular, né?
a gente vai ter o Android XR, que vai ser uma plataforma que vai potencializar o desenvolvimento de aplicações e vai permitir ganhos substanciais aí para os nossos processos, né? E isso dá também a gente mantendo sempre a confiabilidade na fonte única de verdade, né? A gente só vai conseguir ter ganhos expressivos no nosso, no que a gente for receber de informação, se as nossas fontes de dados forem consistentes, né? E a realidade estendida acaba garantindo que esses dados consumidos eles vão estar no lugar certo e na hora certa. E quais são as aplicações, né, atuais? O que que a gente hoje já encontra no mercado nesse sentido? Então, aqui eu trago para vocês alguns cenários do que está acontecendo hoje, né? Que essa convergência, né, ela já vem revolucionando vários processos, né, na construção civil e oferece soluções práticas e desafios reais, né? Para os desafios reais, perdão. Então, como eu comentei, os treinamentos imersivos, né, em realidade aumentada e realidade virtual, né, onde avatares eles simulam cenários de risco, permite que trabalhadores pratiquem procedimentos de segurança sem exposição, né, real a perigo. É uma abordagem que acaba reduzindo muito a probabilidade de o risco evitado, né? A gente está evitando essa exposição ao risco. Deixa eu minha tela aqui, perdão. Eu tô ouvindo. Vocês que estão assistindo, se não estiverem ouvindo, informa pra gente aqui no chat, por favor. Essa é uma aplicação, esse é uma simulação de treinamento, né? Ele não é o que a gente chama de treinamento dinâmico, né? Que hoje já existem ferramentas que permitem que a gente simule dinamicamente um processo, seja de um real estate, por exemplo, de elevador, de operação de elevadores, ou numa planta industrial, mas ele é um treinamento imersivo para o pessoal chegar habilitado e capacitado, né? Para operar. Então, vocês separaram no final que a gente desenha o fluxo do treinamento, desenha o processo, né, e depois vincula o elemento que a gente quer animar. Enfim, é uma aplicação bem interessante, mas é uma de N, né? É uma de várias aplicações que o mercado oferece para a gente, né? É, um outro ponto aqui já um pouquinho mais avançado que eu vou compartilhar com vocês é a NVIDIA, né? Através do Omniverse, que é uma plataforma de desenvolvimento, né? A NVIDIA já vem desenvolvendo grandes soluções para o mercado. Como posso dar exemplo para vocês, como a Siemens é uma grande parceira da NVIDIA, a Hexagon, desenvolvedora de software, está com treinamento de humanoides e outros grandes players aí do mercado que a gente pode falar, mas o importante daqui é a gente ver o mundo que é o Omniverse, né? A gente consegue, por exemplo, criar dados sintéticos em um ambiente virtual, né? Simulando um movimento, né? Treinando uma IA para que ela seja embarcada no humanoide e esse humanoide acaba recebendo sempre aquela informação de maneira correta. Bem como assim para Digital Twin, Digital Twins e também um ponto muito legal, muito interessante é que eles usam, né, o Omniverse, eles usam a plataforma para treinar veículos autônomos. Então eles acabam desenvolvendo um modelo virtual, né, e esses veículos autônomos são treinados e capacitados dentro do ambiente do Omniverse. Uma conexão que eu queria fazer aqui, importante, um disclaimer aqui, importante,
é que para a gente conseguir chegar nesse nível de capacitação da IA, né, a gente depende não só do modelo geométrico, mas como as questões também visuais, de textura, de refração, reflexão, né, de luminosidade, de reflexo. Então, a gente não consegue isso muito fielmente com o arquivo IFC, né? Assim como a gente tem a OpenSmart, que desenvolve IFC, o Omniverse acaba utilizando uma extensão chamada USD, que é Universal Scene Description, que foi desenvolvido pela Pixar, né, para o ecossistema de desenvolvimento de filmes, né, hiperrealistas, e ele sentiu a necessidade de ter um OpenUSD, assim como tem o OpenFC e várias outras opções ali de interoperabilidade, né? O importante é que existe já um trabalho de conexão entre o IFC 5 e o grupo da OpenSmart já tem um grupo, um grupo de trabalho que já está trabalhando no lançamento do IFC 5 que já vai ter mais conectividade com o USD, tá? Então a gente aproveita os modelos IFC e acaba desenvolvendo no Omniverse. Renata, você puxa minha orelha aí, qualquer coisa, se eu estiver consumindo muito tempo, hein? Então, eu convido para quem tiver interesse, né, quiser aprender um pouquinho mais, aqui é a plataforma do Omniverse, né? Então a gente vê que aqui eles estão, é um Blue Training para treinamento físico da IA para modelos digitais para os robôs operarem determinado tipo de tarefa repetitiva, né? Então, tem bastante conteúdo, pessoal. Eu acho que vale a pena vocês estarem explorando. Everything that moves will be autonomous. Vocês estarem explorando essa plataforma, tá? É bem interessante, né? O requisito é que ela tem que ter uma placa de vídeo, a placa de vídeo da NVIDIA, né? Então, mas assim, tem muito acesso, tem muita informação bacana, né? Vale a pena vocês estarem conhecendo. E também a captura de realidade, né? Já bem conhecida aí, captura automatizada com BIM, né? Que a Autodesk vem desenvolvendo aí junto com o IA, né? Para que a gente consiga, seja ou por lidar ou fotogrametria, né? A gente vem capturando o avanço, né? De obras para que a gente consiga conseguir extrair a informação que a gente desejar, ou seja, um desvio, ou seja, para fazer uma aferição de qualidade, uma aferição de avanço, né, para uma medição, ou identificação de desvios a gente acaba desenvolvendo, né? E aqui, reforçando a questão da fonte única de verdade, né? Se a gente não bater lá no cerne da questão. A gente tem que pensar sempre na questão de estar treinando a nossa IA e estar disponibilizando isso para a interface com o usuário lá, né? Treinando os nossos agentes de uma maneira concisa para que a gente não propague o erro, né? Não propague o problema. E os novos dispositivos e as tecnologias que vêm surgindo, né, que são poucas, né, aqui são alguns exemplos delas, né, é um ecossistema da área de construção que vem evoluindo muito rápido, né, toda semana a gente está sempre recebendo questões novas, como comentei o caso de vocês da semana passada do, do, do Connect, né, da Meta. Então a gente vem sempre tendo percebendo uma preocupação não só de desenvolvimento de novos dispositivos, né, de novas percepções, como o óculos da Meta ontem, que ele tem até ele vem com uma pulseira, né, era um projeto piloto que está provavelmente em janeiro de 26, acho que você acredita que isso vem para o mercado, e ele consegue captar os impulsos elétricos na nossa mão, e a gente consegue operar o menu, né, o menu do óculos. Então é impressionante a tecnologia embarcada nessa tipo de aplicação.
né? Então, eu também tem o óculos da Oakley que eles lançaram falando sobre, né, sobre captura, está conectado com o Strata e com o software da Garmin, que é para quem mais pratica esporte ali, para fazer todo o acompanhamento de, né, ao invés de ter que parar e olhar no celular, assim, ter isso na tela no visor do óculos, acaba sendo um potencial bem grande, né? O Magic Lab também é um que já vem desenvolvendo bastante coisa. Aqui o Magic Lab eu até acredito que migre ali para o Android XR, assim como o Xview, né? Tem todos os links aqui, mas eu vou mostrar para vocês o Magic Lab. O Xview também já fala em hologramas, né? De a gente tá trazendo ali as pessoas, se a gente está conversando elas ali. é, é, Presencialmente, né? O digital, né? Quer dizer, estou conversando com as pessoas aqui, mas o avatar tá aqui pertinho. Então, eu vou passar esse videozinho aqui do Magic Lab, só para vocês terem uma ideia, né? Reparem que a gente está abrindo o projeto ali, né? E a quantidade de informação que tem, né, a interação, né? O Magic Lab, inclusive, ele tem um módulo que ele fica, tipo, como no container, né, na mesa do operador, porque ele fica carregando e tal, e ele acaba usando um pouco do processamento do óculos, um pouco do processamento do hardware que fica na mesa. Mas é uma aplicação bem interessante que é possível conectar, e saber se esse material já está em campo, não está em campo, né? Se eventualmente está dando interferência, né? Então você consegue fazer uma projeção aí e tomar decisão. É como se fosse uma análise de dados exponencial, né? A gente está tendo uma maneira de enxergar as informações de uma maneira mais eficiente, né? E não só em tabelas e dashboards, enfim. Mas é bem interessante esse software também. É, então, a gente consegue ver, assim como outros também, tem software nacional, o Algin, por exemplo, que é um que a gente usa bastante, né? Mas é bem interessante. O Magic Lab também. Provavelmente o Magic Lab seja desenvolvido para o Android XR, né? A questão da robótica, né? Também a importância da gente, como eu vim falando, né, do treinamento dos humanoides, tal, para fiscalização, para ambientes agressivos para os humanos, né? O pessoal tá substituindo por humanoides. Então eu acho que tem um ganho substancial aí, porque hoje eu esse mercado de industrial sofre muito com baixa de mão de obra, né? O pessoal tem muita dificuldade de mão de obra. Hoje, por exemplo, eu vi no rádio, vindo para o escritório, que existem aproximadamente 8.000 vagas em aberto de operação de linha de produção e no setor da construção para industrial, né? Porque são vagas que há algum tempo já não conseguem ser preenchidas, né? Então o pessoal está se capacitando, está melhorando e tal, e essas vagas estão abertas e o pessoal tem dificuldade. Então a tendência é a gente também olhar por esse lado e estar capacitando para que as linhas de produção sejam mais conectadas e mais eficientes. E alguns softwares especializados, né? Esse aqui também é o SAMP, aqui, que é uma plataforma de análise preditiva, né? Com otimização de cronograma e recurso. E eu quero mostrar o Syncler para vocês, que essa aqui foi uma solução que eu tive contato há algum tempo, muito pouco tempo, e é uma solução que realmente me impressionou, porque ele faz a captura de realidade através da realidade mista, né? E com o modelo treinado, né? Com o modelo, com a IA, perdão, treinada com o modelo, a gente consegue fazer aferição, né? De monitoramento e fazer avanço de obra, por exemplo, né? Se a gente consegue medir a obra, saber se está executada, a gente consegue fazer uma inspeção visual, né? De qualidade, né? Obviamente que se eu quisesse dados que não são físicos, né? Como, por exemplo, corpo de prova, né? De concreto, coisas do tipo, né? Que a gente não tem a olho nu,
a gente recorreria a treinar a IA também com documentação, não só com modelo. Mas essas informações elas acabam sendo muito valiosas e a gente otimiza muito tempo, né? Então é uma plataforma bem interessante, né? Tem um passo a passo do fluxo de trabalho, né? Que é que eles trabalham, eles importam o projeto, né? Eles geram a IA com o entendimento do projeto, a importância da gente ter a fonte única de dados, né? Quer dizer, se a minha família do Revit, né? Se as minhas especificações do software de plano design estiverem todas muito bem estruturadas, muito bem desenhado, né? Eu vou estar treinando a minha IA com esses dados, com essas informações. E aí, quando eu for visualizar o projeto em campo com realidade aumentada, né? Eu monto o projeto ali em realidade aumentada. E aí, com a realidade mista, eu vou comparando o avanço da obra e consigo saber gerar vários relatórios ali, que tudo que é possível ver com dados, com informação física, né, espacial, a gente consegue visualizar e tomar decisão, né? É, as tecnologias estão evoluindo tanto, tá tão legal, tão na nossa mão, né? Que eu trouxe aqui uma aplicação de realidade aumentada que ela não precisa de aplicativo, né? A gente roda essa aplicação no próprio navegador. Então, é uma tecnologia, eles chamam de Web AR, né? Que é Augmented Reality, e a gente consegue desenvolver e expor os nossos modelos, né? Numa plataforma em que a gente consegue interagir com realidade aumentada e consegue ter mais acesso a essa informação e os módulos que não precisa mais ter no celular um aplicativo ou no tablet, né? Então você consegue isso pelo próprio navegador. A importância que a gente vê nisso, né? Isso conecta muito com a questão do óculos, né? Quer dizer, você não vai precisar ficar carregando o óculos com apps, mas você vai simplesmente ter o navegador e você vai conseguir ver esse modelo em realidade aumentada, tá bom? Então, a gente tá vendo que tá tendo uma adoção em massa, né? Muita conectividade dessas plataformas, né? Por exemplo, aqui tem um ensaio, né? Eu não chego nem a ter um modelo, mas é um ensaio que eu estava fazendo, né? Quem tiver interesse pode escanear o QR Code, que vai cair para esse modelo, né? E esse modelo eu desenvolvi ele no My Web AR. E aí eu vou só mostrar para vocês basicamente como é que ele funciona, bem rapidinho, e como ele está conectado com os repositórios de modelo, né? Então esse aqui é o projetinho que eu desenvolvi ali, né? Que eu estava fazendo um estudo de caso, né? Então eu posso importar imagem, vídeo, modelo, tal, texto, enfim, uma série de ações. E o importante, assim, ó, se eu estiver conectado com um Sketchfab, né, eu consigo visualizar todos os modelos que estão disponíveis para download lá do Sketchfab, né? Então a gente conecta de uma plataforma, que é como um marketplace, onde eu consigo armazenar, montar meu portfólio, deixar exposto, e o que eu quiser disponibilizar para download, fazer esse download, e eu posso conectar com uma ferramenta de realidade aumentada e desenvolver o meu projeto normalmente. Aqui, por exemplo, né? Ops, cliquei errado aqui. Aqui, por exemplo, eu estava fazendo uma simulação. O importante é que é uma realidade aumentada e eu consigo ter interações, né? Eu vou simular aqui aquele QR Code que eu passei para vocês, né? Só para vocês darem uma ideia de como é que, então, aqui como se fosse meu ambiente, né? Eu estou aqui com aquele modelo que eu estava vendo. Eu posso aproximar, afastar, né? Posso arrastar aqui. E aí, eu posso programar, desenvolver algumas ações no modelo, né? Então, por exemplo, eu quero que, quando eu clicar nessas peças que estão fora da posição, eu quero que elas andem para a posição correta, né? E emitam um som. Então, ele vai para a posição correta. Ah, eu quero que esse modelo seja desligado, né? Ele desliga.
enfim, eu quero que esse aqui seja desligado. Dá para rotacionar, dá para ter link para outros modelos, enfim, dá uma série de funções ali muito legais que a gente consegue desenvolver, né? E, pessoal, custo zero, né? Plataforma, óbvio, né? Quanto eu for enriquecendo é uma plataforma phishing, né? Quer dizer, ela te dá o gostinho, né? Mas é bem relevante e a gente já tem a realidade aumentada, né? A gente já consegue conectar e conectar com a gente, por exemplo, né? E tá conectado aqui quando eu ponho um link, posso conectar com a gente do ChatGPT, do Copilot, ou do próprio Gemini, e aí a gente consegue tirar o máximo de proveito dessas ferramentas. Então, né, esse aqui era o MyWeb AR, ok? Deixa eu dar um golinho de água, tomar d'água. E por que esse caminho, né? Que caminho que a gente está percorrendo, né? Dessa interação do virtual do virtual com o digital, né? Ela é uma convergência onde a gente vai passar, né? Eu acredito que a gente vai ter por muito tempo, né? E também no nosso setor da construção, né? Então, ela é uma interação multimodal. Quer dizer, são várias maneiras a gente interagir com ela. O que mais massivo a gente tem usando, imputando os dados com teclado, com imagem, vídeo e tal, mas assim, a gente por voz, por gestos, né? A gente pode estar cada vez mais uma interação mais intuitiva com os dados e com os sistemas, e aí tirando as barreiras tecnológicas, vai ficar mais fácil, né? Me comunicar com os meus agentes, né? Seja por óculos, como eu tenho falado, óculos de realidade virtual que já são já são muito mais confortáveis do que já foram, né? Tá muito mais perto daquilo que a gente tem o hábito de usar, né? Pensar um pouquinho nos ativos digitais, a importância, né, dessa transformação, né, do BIM em gêmeo digital, né, de uma maneira dinâmica, quer dizer, esse gêmeo digital, onde eu vou estar capturando os dados, né, em tempo real, né, mas para isso a gente tem que ter um ativo digital bem vivo, né? Quer dizer, o físico e o digital tem que andar muito juntos, né? Para evitar erro ali erro de análise da IA, que vai potencializar uma aprendizagem de máquina para que a gente tenha manutenções preditivas, seja real estate, seja industrial, comercial, shopping, enfim, né? A cultura de dados, né? De novo, assim, como a gente está muito baseado em dados, né? Aquela questão de ser mais, a tendência é que seja menos intuitivo, né? Menos baseado, tomada de decisão baseada na experiência regressa e mais baseada no dado, né? Quer dizer, essa experiência regressa a gente entende que ajudou a modelar a IA, né? Analytics em tempo real orienta cada escolha, né? Desde a alocação de recursos até ajuste de cronograma e o SSOT como espinha dorsal aí do nosso ecossistema, né? E alguns benchmarks, né, globais e regionais, né? A gente tem muita coisa bacana sendo desenvolvida, muita coisa nova, né? Aqui são algumas coisas só, pessoal, né? Tem muita coisa diferente, né? Muita coisa, cada vez que chega coisa nova, a gente fala, ó, né? Agora é isso, né? Então, eu fiquei muito impressionado com o Singler Brasil, já tentei contato, tô aguardando a resposta para a gente tentar entender um pouquinho melhor da aplicação, né? Mas, enfim, a gente tem muitos casos ao redor do mundo que a gente consegue capturar, né, lições dos cases de sucesso, né? Então, essa integração, ela é gradual, né? A implementação faseada, ela reduz a resistência e permite o aprendizado contínuo, né? Não adianta eu sair do zero ao 100 em um dia, né? É uma coisa muito importante que é um exercício diário que eu pratico, que é manter o foco, né? Com a quantidade de dispositivos, né, que a gente tem e possibilidades de aplicações que a gente tem de mensagens,
de comunicação, então a gente tem uma tendência a perder o foco. E aqui, assim, com muitas soluções, né? Não, escolha bem o seu caminho e trace e vai com ele vai com ele em frente, né? Ter um ROI mensurável, né? Quer dizer assim, um retorno de investimento ali que você consiga medir e que seja tangível ali para pro seu modelo, né? Um treinamento contínuo, né? Tá sempre capacitando, né? Investimento em capacitação é fundamental ali para uma adoção. E parcerias estratégicas com universidades, com instituições de ensino que nem a Zigurate, com colaboração e construtoras para acelerar a inovação, né? Então, percebe-se que ali com relatórios da Deloitte, da McKinsey, até do próprio Fórum Econômico Mundial, né, que faz estuda muito essa questão da transição da, da- do que a gente tem vivendo da indústria 4.0 com a tecnologia como um todo, né, eles percebem 30 ali, os que os relatórios falam são 30% de redução de custos, né, 45% de melhoria nos cronogramas e 60% na redução de acidentes. É uma pegada muito forte de ESG, né? É, E o que a gente pensa para o futuro, né? Como é que a gente vê ali, o que que a gente pode fazer, o que que a gente pode, para onde a gente vai, né? A gente fala assim, poxa, para amanhã, né? O que que a gente tem que pensar, né? Eu não posso pensar que uma vez que eu inovei, né, e não deu certo, eu desisti, né? A gente tem o hábito de dizer que a gente não erra por errar, né? A gente erra para aprender, né? Então, se muito se traduz isso do que a Google vem fazendo hoje com o Android XR, né? Ela lançou um tempo atrás o Google Glasses, que não teve muita aderência, uma série de problemas ali, mas hoje ela partiu para um parceiro estratégico, que é a Samsung, que desenvolveu o dispositivo, que não vai para o mercado, por enquanto, ainda com o dispositivo dela, mas o sistema operacional do óculos está sendo desenvolvido, né? Então você vê que ali foi um aprendizado que eles tiveram ali atrás e que trouxeram para essa nova oportunidade que eles estão cavando, né? E trazer essa questão de estar sempre, né, sempre evoluindo e crescendo, né? Uma questão do lifelong learning, né? Sempre estudando um pouquinho para a gente estar sempre atualizado, porque está no nosso dia a dia, né? Então sair dessa questão do mindset estático, né? Ver sempre assim, de forma sistêmica, né? Tá aprendendo, tá evoluindo, e talvez não pesando a mão também muito, né? Quer dizer, não meter os pés pelas mãos, mas assim, manter no foco, mas definir uma estratégia e partir para cima dela, né? E aqui, né, a gente entende que o physical é a cultura, a tecnologia e os dados, né? Que é o maior desafio, né? A construção está num ponto de inflexão para a gente começar a melhorar os nossos índices, né? Então, a gente entende que 75% dos executivos reconhecem a necessidade da transformação digital e 23% das empresas têm estratégias claras, de implantação. Beleza? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que não tenha me estendido muito, Renato. Acho que está na minha janela de tempo, né? Tá Mas, ótimo. mais uma vez, eu agradeço a Zigurati aí pela oportunidade de estar falando um pouquinho desse mundo que eu sou tão envolvido aí. Super obrigada, Leandro. É, eu vou fazer algumas perguntinhas aqui. Quem tiver algumas perguntas, podem me enviando no chat, que a gente tem alguns minutinhos, dá tempo de responder. Acho que o Leandro mostrou bastantes tecnologias, né? Bastante dispositivos que a gente já pode estar usando no setor AECO. E eu gostaria de perguntar, você que tem experiência e conhecimento no mercado aí no Brasil, como que está essa incorporação, né, da realidade virtual e da IA? Na Vero, se você tiver algum exemplo, algum projeto o, o que já se está fazendo por aí. A gente tem muitas frentes, né? Então, para cada cliente que a gente tem trabalhado, a gente encontra um cenário, né? A gente tem em vários estágios, vários clientes são vários estágios, cada um um cenário diferente, mas sempre com o mesmo é, pro ponto final, né? Um roadmap ali, com uma visão sempre lá para frente, que é o quê? São os dados bem estruturados, né? Dado solto, a gente fala dado, mas é informação, né? Dado vira informação quando está no ambiente, né? E depois vira conhecimento.
Mas a gente entende que hoje, né, o nível de maturidade tem evoluído bastante, mas a gente encontra empresas que têm um nível de maturidade baixo, mas que estão muito preocupadas e já buscam querer aprender a melhorar para ter os seus agentes treinados para conseguir apoio, né, para conectar com essa questão de evitar desperdício, né? Então, uma visão muito de planejamento estruturado, que a gente fala de planejamento integrado, KWP, a gente fala muito em gestão integrada e muita colaboração, né? Quebrar os silos, né? E tem todo mundo evoluindo muito para isso. Tem situações, Renata, que assim que a gente percebe que ainda são paradigmas mesmo, que internamente nas empresas elas entendem que precisam sair e brigam, né? Então, mas estão superando essas barreiras, né? Hoje a gente não tem nenhum case implantado, né? Mas a gente participa de planejamento estratégico ali dos próximos 3 ou 4 anos. Mas sempre o nosso roadmap assim é sempre ter essa questão de visão integrada, gestão integrada, né? De ter um hub integrador como uma fonte única de informação, fonte única de verdade, para que a gente treine nossos agentes, né? E aí a gente consiga pegar a realidade estendida e aumentada e fazer essa interface e começar a conectar esses cenários. Hoje a gente tem muita aplicação de realidade aumentada, de realidade virtual para treinamento, para capacitação, né? A realidade aumentada para verificar interferências, né? Para ver questões de ajuste de campo, né? Então a gente usa muito isso. Ainda a conexão não, mas a gente percebe que é uma tendência que vai acontecer até pelo desenvolvimento dos dispositivos, que acabam potencializando muito esse. E aí desenvolve mais, o preço abaixa, né? E fica todo mundo mais contente e com a informação mais disseminada, né? Você mencionou as empresas, eu queria saber se para as pequenas e médias empresas, ou então para o profissional, né, mesmo que trabalha Uhum. ou por conta, ou escritórios pequenos, é possível começar a adotar essas soluções sem altos investimentos iniciais? Como é essa parte? É muito possível, né? Aquelas aplicações de realidade aumentada que eu mostrei, elas são freeware, né? Hoje, a maioria dos softwares, a grande parte, não vou dizer a maioria, mas uma grande parte desses softwares, eles têm a entrar, o módulo de entrada, né? Que você não precisa adquirir, você só precisa se cadastrar na conta, né? E você vai consumir o SaaS dele, né? Que é o Software as a Service, você vai acabar usando a nuvem dele para jogar os seus modelos, né? E aí, uma coisa que eu sempre falo para o pessoal que faz curso com a gente, assim, avalie bem o seu retorno do investimento, né? Veja o esforço, né, que você está fazendo para que você tenha um ganho, para que você consiga mensurar, né, o ganho. Porque muitas vezes o pessoal acaba desenvolvendo sem muita organização e acaba se perdendo para o próximo projeto, né? Então, tudo que ele desenvolveu num projeto, ele não consegue ter como embarcar num outro, porque a rotina, o dia a dia acabou atropelando. Então, assim, se organize, né? Hoje existem aplicações bem mais em conta, né? Que ainda usa dispositivo móvel, usa tablet, usa celular, né? Que a gente tem no bolso. É, tem umas 5, 6 plataformas de web AR já no mercado. E ali você pode monetizar os modelos que você achar que vai. Cria uma família, né? Poxa, acho que todo mundo vai precisar, você pode colocar para monetizar, né? Então você acaba tendo uma outra fonte de renda, né? Que são plataformas, tipo, como se fossem marketplaces ali de serviços de modelo, né? E conectado à plataforma de realidade aumentada, com interação, né? Você acaba ali comunicando melhor com o seu cliente, né? E trazendo um ganho substancial. E aí depois, conforme você for evoluindo, você vai amadurecendo e você vai precisando de ferramentas novas, né? Mas não vai do 0 ao 100 no primeiro dia, né? Vai devagarinho, vai experimentando, né? Deixa ali anotadinho tudo que você conquistou, tudo que você conseguiu, para que você consiga estruturar
essas soluções no seu dia a dia, dos seus processos, seja de um escritório pequeno ou médio ali, né? Para que eles consigam estruturar isso e atender todo o mercado mas como um todo, né? Super. Bom, vou continuar perguntando. A gente tem outros minutinhos. Aham. Animem-se a mandar perguntas para o Leandro, gente. Aproveito. Eu queria saber um pouco das habilidades necessárias, né? Ao longo dessas 15 anos, mais ou menos, que a gente começou a passar do CAD ao BIM, né? Começou a transformação digital, Uhum. foram largos anos, uma jornada aí para tentar se adaptar e melhorar um pouco todo aquele trabalho, retrabalho, automatização. E agora a gente fala muito de IA, né? Então, todo mundo na expectativa também esperando um pouco sem Aham. saber para onde vamos, sabemos de onde viemos, mas não onde vamos chegar. Então, Sim. além de um conteúdo específico e estratégico, né, organizado, que habilidades você acha que o profissional hoje em dia precisa ter alguma coisa a destacar que você fale, não, isso é necessário para conseguir realmente atuar dentro do setor da arquitetura e engenharia, aproveitando tudo que a IA, né, tem a oferecer para a gente, e não ficar um pouco a IA e não sabemos muito bem do que estamos falando. É. Excelente pergunta, Renata, porque eu acho que hoje, né, muitas vezes as pessoas acabam se assustando, né? Do jeito que eu falei, às vezes perdendo o foco, né? Nossa, tem que ver realidade aumentada, realidade virtual, é IA, né? Aí eu tenho que ainda saber de tecnologias novas, de tecnologia de desenvolvimento de obra, né mesmo, né? Não, é um modelo de estaca, uma forma de fazer estaca diferente e tal, então eu preciso estar sempre antenado. A gente precisa estar, a gente precisa estar sempre antenado e sempre aprendendo e sempre disposto a aprender. Eu acho que é muito mais uma questão de soft skills, sabe, do que de hard skills. Então, tá aberto à mudança, né? Tá aberto a aprender, né? Tá aberto a novos desafios, a entender como as coisas se rearranjam e como a gente evolui, porque vai estar no nosso dia a dia, né, Renata? Eu, quando me formei, eu lembro que eu ficava chocado quando eu consegui ver o extrato no computador, né? O extrato da conta corrente, fala, Jesus, né? Como é que pode isso, né? Então, assim, a gente viveu essa fase de transição, né? E agora o pessoal que já entra no mercado de trabalho é um pessoal que já está mais pronto para esse cenário, mas não é uma verdade absoluta, né? Então, muito se falava assim, ah, não, precisa muito de programador, tal. E realmente ainda precisa, mas você já vê que a IA começa a ter habilidades de programar, né? Então a gente sabe que tem uma série de cenários. Então assim, está sempre disposto a aprender, a ouvir. E no meu ponto de vista, assim, eu acho que quanto mais você compartilha, quanto mais a gente participa de momentos como esse que a gente está participando agora, a gente aprende, né? Então compartilhe, se comunique, né? Aprenda, que eu acho que é o que vai ser o diferencial para o pessoal se posicionar bem no mercado. Exatamente. E para quem quiser se aprofundar mais no tema, temos o nosso Master aqui em Inteligência Artificial É para o isso aí. setor, que você vai aprender várias maneiras, ferramentas, tudo que há de novo no mercado, né? A gente está com um conteúdo super potente que se atualiza nessa velocidade que o Leandro estava falando, e você vai conseguir tirar muito proveito dessa ferramenta. Como não temos mais perguntas, vou só pedir para você deixar uma mensagem para os nossos assistentes, Leandro. Eu agradeço muito o tempo, né, de vocês. Agradeço a Zigurati mais uma vez, a você, Renato, o Eduardo, né? Também o Rogério Lima, né, que criou essa ponte entre a gente. Tive contato com a Zigurati como aluno, né? E, e eu acho que o pessoal tem que realmente tá antenado, tá querendo aprender, né? E a gente está à disposição para compartilhar tudo aquilo que vocês tiverem dúvida, tiverem questionamentos, né? Incertezas, né? Pode procurar a gente, que a gente está disposto a sempre compartilhar conhecimento
e enriquecendo aí, enriquecendo os papos, as nossas conversas, né? E eu acho que é isso, né? Vamos em frente, que assim, não para, né? Da gente estar aqui falando, provavelmente está saindo coisa nova. Exatamente. Então, Um colega aqui, o Luciano. O Luciano é de Luciano, longos tempos, né? muito bom webinar do Dirceu. Bom, obrigada, Dirceu, Luciano, Vanessa, tá agradecendo. Felipe, bom, agradeço a todos vocês que ficaram com a gente até o final e espero que vocês tenham se inspirado com tudo isso que o Leandro trouxe aqui para a gente, que vocês continuem querendo se aprimorar e saber sempre mais. E estamos aqui para preparar vocês e para compartilhar mais conhecimento. Leandro, muito obrigada por aceitar o convite. É um prazer ter você Um no nosso abraço, programa Renata. também do Master. E Eu que fiquem agradeço. ligados, porque em outubro a gente tem algumas masterclass super interessantes também. Vejo vocês lá. Tchau, boa tarde a Um todos. abração, um abraço a todos. Tchau, tchau.